Olá, meus irmãos, saudações de paz para todos meus irmãos que fazem parte desta família. Eu quero desejar um bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Eu quero dar continuidade, meus irmãos, ao assunto, a um estudo que eu estou trazendo. Eu comecei a trazer a primeira parte segunda-feira e hoje, como prometido, estarei trazendo, estarei trazendo a segunda parte, e que tem como tema o entendimento errado de Pedro, parte 2. A gente viu o entendimento de Pedro, né? A primeira parte. Lá a gente leu Mateus capítulo 16. Aquilo aconteceu antes da cruz. Pedro não entendeu ali, mesmo andando com o Cristo da carne, com o Messias, ele não entendeu o plano divino do Pai. Agora a gente vai ver a segunda parte aqui em Atos. E nesse contexto aqui de Atos está depois da cruz. Cristo já havia morrido e ressuscitado e já tinha tido a sua ascensão à eternidade. E o texto principal se encontra aqui, lembrando que eu vou trazer a terceira parte desse estudo. Não vai dar para fazer a segunda parte só e terminar aqui, porque eu não quero que fique uma mensagem muito longa, muito extensa. Isso vai me enfadar e enfadar também os demais irmãos que irão assistirem. Então, o texto principal se encontra aqui em Atos capítulo 10, versículo de número... vamos ler do versículo 11 ao versículo 15, ao versículo 16. Vamos lá. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Pedro, nesse momento, estava com fome. E ouviu-se uma voz versículo 14. Mas Pedro replicou-lhe. Olha, Pedro vai replicar a voz que ele ouviu naquela visão que ele teve. Olha o que ele vai dizer. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Ou seja, em outras traduções tem impura. Continuando, versículo 15. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum, ou seja, não considere impura. Versículo 16. Sucedeu isto por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Meus irmãos, observem que o contexto desse texto narra a história de um centurião chamado Cornélio. Era um homem, um centurião romano, piedoso. Era um homem que temente ao Criador, ao Eterno, e ele dava esmola, né? E toda a sua casa era temente, né? O contexto diz que toda a sua casa era temente ao Senhor. E ele dava esmola, né? Ajudava, né? Aos necessitados. E sempre orava. Veja as características desse centurião chamado Cornélio. Então, esse centurião chamado Cornélio, ele teve uma experiência também. Ele tem uma visão. Na hora nona, que quer dizer às 3 horas da tarde, esse homem era gentil, e os gentios, né? Eles não guardavam a lei de Moisés. Os gentios, na época, naquele contexto, eles não receberam a lei de Moisés. Quem recebeu a lei de Moisés foi todo Israel. Nós sabemos disso. Então isso é fato.
Então, nessa visão, nessa experiência que ele teve, né, Cornélio, eu estou falando de Cornélio agora, por isso que eu digo que não dá para falar hoje tudo, né, nessa segunda parte, vamos para a terceira parte, sexta-feira. Então, nessa visão, nessa experiência que Cornélio teve, foi passado para ele que através de um anjo, entendeu? Através de um anjo, foi passado para ele que as orações dele e as esmolas subiram ao Pai. Tudo que ele fazia ali, as orações, as esmolas, a ajuda aos necessitados, havia chegado até o Pai, até o Criador. Então, veja no versículo 5, está escrito que ele recebe uma ordem de mandar chamar Simão Pedro em Jope. Vamos ver? No versículo 5, olha o que diz aqui. Depois você lê em casa, na sua casa, bem assim, do versículo 1 em diante, porque eu quero ganhar tempo. Do versículo 5, olha o versículo 5 diz: agora envia mensageiros a Jope. Veja, ele teve essa experiência no capítulo 1, no versículo 4, diz que o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para memória diante de Deus. Aí depois que ele ouve, né, ele tem essa experiência, essa visão, no versículo 5 diz: agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Jope era uma cidade que ficava ali, né, ali próximo de Jerusalém. Então, observe, meus irmãos, ele manda chamar Simão Pedro em Jope. Pedro estava hospedado na casa de Simão Curtidor. O texto vai dizer que Pedro estava hospedado na casa de Simão Curtidor. Vamos lá, versículo 6. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos, empregados, né, auxiliares, né, e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhe contado tudo, enviou-os a Jope. Então ele chama esses 2 homens e chama um soldado, né, ali, que estava a seu serviço, porque ele era um centurião e ele tinha homens à sua disposição, e ele envia, né, ele conta o que ele viu, a experiência que ele teve, e ele envia ali até Jope para chamar Simão Pedro. Então, observem que esses homens, eles vão, o contexto vai dizer que esses homens vão, entendeu? Então, observem que os homens são enviados a Jope à procura de Pedro. No versículo de número 9, vamos lá, diz assim, ó, olha o versículo de número 9. Fala que no dia seguinte os mensageiros do centurião estavam perto da cidade de Jope. Veja, no dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Ou seja, a hora sexta aqui é ao meio-dia. Então, Pedro, ele subiu ao eirado para orar. E no versículo 10 diz: estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Pedro vai ter uma experiência, ele teve uma experiência, um êxtase. Não é que Pedro, de corpo, de carne e sangue, foi à eternidade, ao céu. Não, meus irmãos. Como dizem, eu ensino o sistema religioso que Jesus vai voltar e vai levar a sua igreja. Eu não vejo em nenhuma, de Gênesis Apocalipse, eu não vejo essa fala que Jesus um dia ia voltar e ia buscar a sua igreja. Eu não vejo isso, meus irmãos, de carne e sangue, sem passar pela morte física. Veja quantos ensinamentos, entendimentos errados. Assim como esse texto, esse tema diz o entendimento errado de Pedro, é o entendimento errado do sistema religioso, que aprenderam errado. E isso vem há séculos se discorrendo, e pessoas morrem e não vê nada acontecer. Meus irmãos, é lamentável uma coisa dessa, sabe? A gente vê, são nossos irmãos, nada contra ninguém, nada contra nenhum líder religioso, nenhum pastor e nenhum irmão lá do sistema, mas infelizmente eles são enganados. Então observe, meus irmãos, no versículo 10 diz que Pedro teve fome, entendeu? Pedro esteve fome enquanto preparavam comida.
comida. Então foi nesse momento que ele teve um êxtase, o texto mostra isso. E foi mostrado a Pedro um objeto com um grande lençol, o qual foi baixado à terra pelas quatro pontas. Eu li aqui no versículo 11, né? Então viu o céu aberto, eu li do versículo 11 ao versículo 16. Então observe, meus irmãos, Pedro ouviu por 3 vezes essa voz. Come, Pedro, come. Veja o versículo 16. Sucedeu isto por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Sucedeu isto o quê? A voz. Pedro ouviu aquela voz dizendo, coma, Pedro. É? E Pedro retrucou, dizendo assim, ó. Entendeu? Olha o que Pedro diz, ó, no versículo 14. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda, ou seja, impura. Aí por 3 vezes essa voz falou assim, ó. Olha o versículo 15. Segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não consideres comum, não consideres impuro. Entendeu? E no versículo 16 diz, sucedeu isto por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido no céu. Ou seja, por 3 vezes, corrigindo aqui, por 3 vezes Pedro ouviu aquela voz dizendo, ao que Deus purificou, não consideres comum. Então, meus irmãos, Pedro não entendeu essa visão aqui. De maneira nenhuma, Pedro não entendeu. Veja no versículo 17, diz, enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, veja que Pedro não entendeu o significado da visão. O recado, a voz que ele ouviu, ele não entendeu. A visão, aquilo que foi mostrado a Pedro, Pedro não ouviu. Ou seja, ele não entendeu. Veja, o versículo 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Essa palavra aqui, perplexo, significa dúvidas. Entendeu? Preocupado, Pedro estava preocupado. Ele tinha dúvidas ali, naquilo que ele viu, naquela visão. Então, meus irmãos, os homens enviados por Cornélio pararam em frente à porta onde estava Pedro. Então vejam o 19. Enquanto meditava, Pedro, acerca da visão, disse-lhe o Espírito. Revelou o Espírito. Está entendendo? Olha, estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Olha, vai com ele, desce. Ó, aí tem 2 homens aí, estão à tua procura, Pedro. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, vai com esses homens que estão aí. Entendeu? Você está vendo? E nada duvidando, porque eu os enviei. Ou seja, em outras palavras, está dizendo, e não duvides desses homens, porque foi eu que os enviei, Pedro. Então, veja, meus irmãos, que é muito complicado quando as pessoas não têm o entendimento, a revelação. Pedro estava perplexo, em dúvidas. Assim é o retrato, como eu falei da outra mensagem, é o retrato da religião, do sistema religioso. Eu quero trazer a terceira parte, para não ficar muito longa a mensagem. Eu aqui, pelo menos nessa parte aqui, nessa segunda parte, eu estou aqui só na introdução do que vai ser a terceira parte. Está entendendo? Eu li tudo isso aqui para que a gente possamos entender. Então, observe que Pedro não entendeu. Pedro estava perplexo. E ainda ele foi alertado aqui, ó, no versículo 20, levanta-te, pois desce e vai com eles, os 2 homens, né? Nada duvidando, porque eu os enviei. Porque Pedro, ele não estava entendendo nada. E o Espírito estava revelando aqui ele. Olha, o versículo 19. Enquanto meditava, Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito, estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles. Nada duvidando, porque eu os enviei. Meu irmão, eu quero parar por aqui. E vamos deixar para a terceira parte, né? O entendimento de Pedro, parte 3. Porque hoje não dá muito para falar, não dá, porque a mensagem vai ficar longa, já está com 14 minutos. Tá entendendo? E a gente vai ver muita coisa boa aqui, e a gente vai explorar e absorver muitas coisas boas, amém? Saudações de paz.